Vamos lá. Então está dizendo ali, ó, deixa eu colocar lá em cima. Já vamos botar aqui agora para você de novo, ó. Vamos botar aqui. Show. Olha ali, ó. Então, sobre a origem do mundo, a criação do mundo, já falamos, Demiurgo é o Dabaó. Vamos começar a leitura. Deixa eu guardar o meu livro físico aqui. Visto que todos os deuses do mundo e os homens dizem que nada existiu antes do caos, demonstrarei que todos se enganaram, uma vez que não conhecem a estrutura do caos e a sua origem. Aqui está a demonstração. Se todos os homens concordam que o caos e a sua... Calma aí, eu me perdi. Dizem que nada... Tá, demonstrarei todo... Ok, ó. Aqui está a demonstração. Se todos os homens concordam que o caos é a escuridão, então é algo que deriva de uma sombra e foi chamado de escuridão. Mas a sombra é algo que deriva de uma obra existente deste início. Vamos entender. E, gente, se você pular essa parte aqui com muita pressa de terminar o livro, é aí que você vai ser uma pessoa confusa para muita gente. Cara, o que quer dizer isso aqui? Calma aí. O caos é escuridão. Então é algo que deriva de uma sombra. E ela foi chamada de escuridão. Mas, e está dizendo aqui, mas, olha o que ele fala ali, ó. Mas a sombra é algo que deriva de uma obra existente desde o início. É o que ele está dizendo ali. Ok? Então, o que é essa obra existente desde o início? Essa obra, ele está dizendo o seguinte, que a sombra, ela não é a escuridão. Ela deriva da escuridão. A sombra é uma coisa, quer dizer, a escuridão deriva da sombra. A escuridão é uma coisa e a sombra é outra. Mas as duas têm muito dessa construção que foi o Demiurgo e o Dabaó. Isso quer dizer o seguinte, esta sombra, ela deriva de algo existente. Então, Terron foi criado como uma cópia de algo que existia. Ok? E isso você tem que entender no início do livro. Não importa se a noite vai passar, se você vai perder tempo, se você não entender o início, a tua criança vai crescer deformada. Você tem que entender o início. Pensa que isso aqui é um bebê. Se você não entender esse início, não saia daqui. Não avança, não vai lá para baixo. Porque tudo, se você não entender o início do livro, tudo que você vai ler vai ser complicado, vai ser de difícil entendimento. Então, essa sombra, na verdade, a escuridão derivou dela. E o caos é esse ser que é o Terron. Então, quem é o caos, que é a escuridão? É Terron. Mas só que Terron, como é que ele foi criado? Foi o Criador que criou ele? Foi Yahweh que disse, haja Terron e houve Terron. Então, Terron é o meu irmão, Terron é minha parte oculta, Terron é minha parte negativa. É isso? Não. Yahweh nem estava presente naquele momento em que houve o grande incidente. Então, olha bem. A sombra é algo que deriva de uma coisa existente. Então, Terron não existia, ele passa a existir no descuido de Pítis e Sofia. Vamos ver. Vamos lá, então. É óbvio, portanto, que a primeira obra existiu antes que o caos tomasse forma. O que quer dizer isso aqui, nação? Isso quer dizer o seguinte: Terron, ele se tornou físico e foi a única sombra
que se tornou física no universo foi Terron. Todas as outras sombras, elas são intocáveis, até a tua. A única sombra que se rebelou contra o que era existente foi a sombra de Pitys. Porque a sombra de Pitys não obedece a Pitys, porque Pitys estava na escuridão. Pitys não era má, ela estava na escuridão. A Pitys, ela era a retentora da escuridão, fazendo um trabalho para Yahoo. Obrigado, Eni Moraes, mais uma aí, membro do nosso canal. E a Sofia era retentora da luz. Ambas trabalhavam juntas. Mas nesse descuido de Pitys e Sofia, nasce a sombra. E a primeira sombra do universo, ela se tornou física. E foi a única. Foi a única. Todas as sombras não têm esse poder. Então, veja, é óbvio, portanto, que a primeira obra existe. Olha, a primeira obra existiu. A primeira obra existiu antes que o caos tomasse forma. Agora vamos ver o restante. Vamos agora penetrar a verdade. E também a primeira obra, de onde veio o caos. Quem é essa primeira obra? A primeira obra de Arro, nação. É isso que você tem que entender aqui agora. A primeira obra de Arro não foi Samael, não foi Yahushua, não foi Melquisedeque. A primeira obra de Arro foi Pitys. E depois Sofia. Aliás, elas se dão como irmãs gêmeas, né? Pitys e Sofia são obras do Criador. Por isso que você ouve muito falar assim, ó, vamos fazer a obra de Deus. Ou seja, você só consegue fazer a obra de Arro nesse mundo tendo sabedoria e fé. Sem sabedoria e fé, você não cria. E Pitys e Sofia, a primeira criação delas foi um desastre. Não quer dizer que elas sempre criaram desastre. Foi a primeira. Depois elas aprenderam, que depois lá na frente você vai ver que elas vão consultar a luz, para elas poderem aprender a fazer a obra correta, porque a primeira foi um desastre. Por quê? Porque Pitys e Sofia quis fazer a sua obra sem o Criador. Elas achavam que estavam prontas, achavam que estavam preparadas e acabaram gerando uma sombra de Pitys, que é a obra do Criador. Porque a parte negativa de Arro é a sombra, é a escuridão, é o abismo. E não é Yahoo que tem a parte negativa dentro dele. É o lugar, o espaço chamado abismo que pertence a Yahoo. Terron, ele é a parte negativa do Criador. Por quê? Porque ele nasce nesse abismo do Criador, não dentro do Criador. Então você tem que entender muito bem, para poder a gente não ficar entendendo coisas que não têm sentido. Então, olha aqui, ó. Vamos agora penetrar a verdade também, a primeira obra de onde veio o caos. E desta maneira se fará a demonstração da verdade. Vamos ver se a Bíblia fala que as obras são realmente Pitys e Sofia? Vamos ver? Vamos lá, então vamos continuar. Após ter se completado a natureza dos imortais, a partir da natureza do infinito, o imortal é o céu, o infinito é o abismo. Pegou? Show de bola? Dá para continuar? Legal, vamos continuar então. Após ter completado a natureza dos imortais, céu, a partir da natureza do infinito, abismo, uma imagem, olha bem, uma imagem então chamada Sofia fluiu para fora de quem? De Pitys. Então Sofia nasce de Pitys. Sofia nasce de Pitys. Certo? Show até aí? Ou seja, a sabedoria. Quem nasceu primeiro, Edson? A fé ou a sabedoria? A fé. Por isso que sem fé é impossível agradar Yahoo. E a sabedoria você não precisa ter, é só pedir que ele te dá. Mas a fé tu é obrigado a ter. Porque até para tu nascer, tu teve que nascer através da fé.
A fé foi o princípio de tudo. E a fé é o princípio da tua existência. Quando você entra na barriga da tua mãe, você entra através de uma fé. A fé, ela é a certeza de que você vai existir nesse mundo. Todos nós nascemos de uma pistes. Você compreende? E por isso que ali está, uma imagem então chamada Sofia fluiu para fora de pistes, ou seja, a fé gerou a sabedoria. Porque não adianta você também ter certeza que você vai nascer se você não tiver sabedoria para viver depois que nasce. Não adianta você ter fé que você vai trabalhar numa empresa se você não tiver sabedoria para se manter nessa empresa e tentar ser bem-sucedido nela. Não adianta você ter fé que você vai abrir o teu próprio negócio se você não tiver sabedoria para tocar teu próprio negócio e não impedir que ele se acabe. Não adianta você ter fé para você aprender algo novo na tua vida se você não tiver sabedoria para poder continuar mantendo esse algo novo aceso na tua vida. Então sempre a fé vem na frente da sabedoria. O Salomão, antes de pedir sabedoria, ele tinha fé que ele ia ser rei. Você viu que entre o ser tem a certeza e a sabedoria? É interessante isso. Quantas pessoas que compram um carro sem ter sabedoria para dirigir? Mas por que ela comprou o carro? Porque ela teve fé para comprar o carro. Depois ela aprendeu. Isso é muito importante, nação. Nós entendemos essa visão. Então, uma imagem, então, chama Sofia. Olha ali, ó. Flui para fora de pistes. Ela desejou que uma obra parecida com a luz que primeiro existiu passasse a tomar forma, e o seu desejo manifestou-se imediatamente. Olha a fé. Através do que, nação? Através, vamos botar lá para cima, através de uma imagem celestial, não é imagem abissal. Veja que nem está falando de terror ainda. Terror aqui não existe. A obra Pittis gera a obra Sofia de Arro, porque são imagens do que? Celestial. Olha ali, ó, vou até botar aqui em vermelho e negrito. Tá ali, ó. Tá vendo, ó? Manifestou-se imediatamente através de uma imagem celestial. Como que Pittis Sofia é terror? Como que Pittis Sofia é o diabo? Como que Pittis Sofia é um demônio pior do que terror? Não faz sentido isso. Tem que se ler o início. O início de um livro, pensa que ele é igual a um bebê em formação. É um bebê que precisa de cuidado. Assim como o bebê de 0 aos seus 10 anos precisa de cuidado para crescer e depois andar sozinho, a sua leitura para andar sozinho dentro da tua cabeça, tu tem que ter o cuidado enquanto ela ainda está andando, engatinhando no patamar do conhecimento que você está buscando. Livros é assim, não ignora isso. Então, olha que interessante. Olha bem. Ela desejou que uma obra parecida com a luz, que primeiro existiu, passasse a tomar forma. E o seu desejo manifestou-se imediatamente através de uma imagem o quê? Celestial. De incompreensível grandeza. E que fica no meio entre os imortais, céu, e aqueles que surgiram depois deles como aquilo que está acima, e que é um véu que separa os homens daqueles que pertencem à esfera superior. Esse véu é o domo da terra. Tá? Que na época não existia ainda. Esse domo da terra, ele não existia fazendo separação do céu com a terra e o ar no meio, que é o espaço. Mas se o domo separando o céu do abismo, não existia esse ar que nós respiramos. O éon, o que é o éon? Éon não é o céu. Éon são os intervalos de um céu para o outro. Isso é éon, tá bom, gente? Uma coisa é céu, que é a hermamenia. E outra coisa é os éon, que são os intervalos entre o céu e o outro. Dentro de um vídeo, eu que trabalho com estúdio, o que seria os espaços?
é um vídeo. Quando você vai fazer um vídeo, você pega uma imagem e você está passando a imagem do Edson no supermercado. Depois eu vou passar no vídeo a imagem do Edson chegando em casa. Entre essa imagem do Edson no supermercado e essa imagem do Edson chegando em casa, essa troca de imagem se chama transição. Então, os éon são a transição entre um céu para o outro. Isso quer dizer o seguinte, que entre o céu até chegar no outro céu, ou seja, entre o primeiro céu até o segundo céu, existe outras coisas acontecendo até um céu chegar no outro. É igual quando você sai do Rio de Janeiro, pega o teu carro e vai para São Paulo. Qual é a temática da tua viagem? Rio de Janeiro, São Paulo. Mas entre o Rio de Janeiro e São Paulo, você vai ver nessa transição várias coisas. Caraca, cara, eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo. Por exemplo, eu saio aqui do Rio Grande do Sul e eu vou para o Rio de Janeiro. Então, qual é a minha pauta? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Mas até eu chegar do Rio de Janeiro, saindo do Rio Grande do Sul, eu passei por Santa Catarina, passei por Paraná, passei por São Paulo. Então, o éon, ou seja, o éon, os espaços entre a minha trajetória de Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, não foi um vazio. Nessa transição chamada éon, eu passei por Santa Catarina, passei por Paraná, passei por São Paulo, até chegar no Rio. Então, veja, o fato de existir primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, não quer dizer que entre eles não exista nada. Existe uma série de coisas acontecendo que nós nem imaginamos nesta vida temporal. Você compreende? Então, é a mesma coisa. Então, o éon da verdade já não tem sombra dentro de si. Por isso que Arro, ele não tem a parte chamada Terron, porque não tem sombra dentro de Arro, pois a luz imensurável está por toda parte dentro dele. A sua aparência exterior, porém, é uma sombra. A aparência exterior é uma sombra. Foi chamada escuridão. Do seu interior surgiu uma força por cima da escuridão. E quanto à sombra, as forças que surgiram depois é chamado de o caos infinito. Veja, enquanto a sombra, não é enquanto a luz, mas enquanto a sombra, tá, nação, ali, ó, vou voltar, ó. Enquanto, e agora não está falando mais da luz, está falando da sombra. Ó. E quanto a sombra, as forças que surgiram depois, a chamá-lo de caos infinito. E delas se originaram todas as raças de deuses, uma e a outra e todo o lugar. Consequentemente, a sombra também é posterior à primeira obra que surgiu. O abismo deriva da pistes acima mencionado. Está vendo? O abismo, nação, não é o mal. Não confunda abismo com sombra, não confunda abismo com o Terron e nem com o Ilabaó, porque o abismo é um lugar contrário à luz, que pertence a Yahweh. E a luz é um lugar contrário ao abismo, que também pertence a Yahweh. Os que entraram no abismo são intrusos, que vieram se formar depois. Até aqui tudo bem, nação? Vamos conversar aqui um pouquinho? Até aqui, está dando para entender ou tem alguma coisa complicada?